A paz de Deus, meus queridos irmãos. O vídeo que vamos fazer agora é uma resposta a um nosso muito querido e precioso irmão, de nome Joel. Esta é a página dele no YouTube. Observe que provavelmente não é esse o nome dele, e não tem uma fotografia, não tem mais nada. Olha, presta bem atenção na expressão de tratamento que eu estou utilizando. Eu estou dizendo, precioso irmão. Porque ele tem uma alma. E essa alma é muito preciosa aos olhos do Senhor Jesus. Prova está que o Senhor Jesus veio ao mundo, foi esbofeteado, cuspido, afligido, maltratado, insultado. Puseram-lhe uma coroa de espinho na cabeça, pregaram numa cruz. A Escritura Sagrada diz que isso foi feito por amor das nossas almas. Ele olhou a face da terra e não tinha uma pessoa, não tinha ninguém, não havia um justo, nenhum sequer, para ser o salvador da humanidade. Então o que ele fez? Ele se fez homem, né? E pagou na cruz do Calvário o preço dos nossos pecados, para nos justificar diante dele mesmo, diante dele mesmo. Há um pessoal aí que diz que Jesus Cristo não é Deus. O máximo que ele conseguiu é ser filho de Deus. Olha, eu reflita, hein? Vou falar uma bobagem aqui, mas você pensa um pouquinho. É muito fácil mandar os outros, né? É fácil. Vai lá sofrer, tomar bofetada, cuspida, ser humilhado, ofendido, maltratado pelas criaturas lá na terra. Vai lá. Muito fácil. Mas ele fez diferente. Por isso que a graça de Deus é imensurável, imensurável. Porque ele mesmo veio, o Deus da glória, que fez todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele veio e fez a obra necessária para a nossa salvação, justificando-nos diante da justiça dele mesmo. Entendeu? E ele considera as almas muito preciosas. Então, já há 15 anos eu faço vídeos, né, e comento as heresias da congregação. E ó, meto cajado mesmo na cabeça desses ministros lá de cima, que tinham obrigação de falar a verdade, mas estão envolvidos com maçonaria, com engano, com a mentira, entendeu? Então é nessa gente. Eu teve um tempo até que eu era muito educadinho, sabe? E a minha linguagem era respeitosa, porque eu tinha esperança no meu coração que estes homens acordassem para as verdades que eu estou afirmando, para as coisas que eu estou dizendo, porque eu estou falando das nossas doutrinas originais. Caramba, não é difícil entender isso. É só pegar o inário e olhar o que está escrito. E comparar o que a Bíblia diz, o que ele está pregando e se corrigir. Entendeu? Eu não preciso de medalha. Não precisa dizer que foi o irmão Jair que falou e tal. Nem quero ministério. Deus me livre de tomar uma responsabilidade no meio de uma bagunça dessa, entendeu? Vocês que criaram, vocês mesmos que se virem e arrumem isso aí. Eu não. Entendeu? Então, nesse tempo, há 15 anos atrás, 14 anos, 13 anos, 12 anos, 10 anos atrás, 8 anos atrás, tinha uma linguagem respeitosa,
Eu tinha esperança que estas coisas mudassem, porque afinal de contas, eu estava usando o quê? A palavra de Deus, a Escritura Sagrada, que a nossa doutrina diz que é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. Entendeu? Mas eu não obtinha sucesso. Não obtinha sucesso porque os homens lá em cima, eles são soberbos, orgulhosos, soberbos e orgulhosos. E eles estão impermeáveis à ação do Espírito Santo de Deus. Tá? Por isso não aceitaram, nunca aceitaram as minhas afirmações. Nunca aceitaram. Tá? Pelo contrário, como os meus questionamentos eram verdadeiros dentro das Escrituras, dentro da doutrina da igreja, bateu lá em cima. Alguns ministros entenderam o meu recado, entenderam as minhas afirmações e falaram lá, isso chegou lá em cima, naqueles homens, na panelinha, sabe? Na troika. Na troika. O que eles fizeram? Reafirmaram em listas secretas as heresias, novamente. Entendeu? Então chegou um ponto que eu perdi, sabe, o respeito com estes homens. Esses homens não são homens de Deus. São homens do pecado, filhos da perdição. Tá? Filhos da perdição. Agora, a Irmandade sempre mereceu, da minha parte, sabe, um carinho, uma atenção muito especial, sabe? Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele fez isso na cruz, uma das suas palavras no momento da crucificação. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eu não poderia fazer de outra maneira. Também perdoar. Então eu nunca me indignei assim com a Irmandade. Olha, eu acho até que é caso de polícia, sabe? O Ministério Público deveria intervir nas nossas reuniões anuais, as reuniões de ensinamento dos ministros, sabe? Enviar para assistir e participar dessas reuniões homens especialistas no comportamento humano. Porque é um absurdo. Há anos atrás, por volta de 2000 até 2007, 2008, eu colecionei 1.500 recados ofensivos, caluniosos, grosseiros, beirando a imoralidade, procedente do coração da Irmandade, entendeu? Procedente da nossa Irmandade. Por quê? Porque por causa de falsos ensinamentos, falsas doutrinas, eles manifestavam essa agressividade. Eu tinha uma página no Orkut, bom, tem até hoje. Os comentários elogiosos, sabe, carinhosos, eu apagava todos eles. Eu deixava somente os comentários ofensivos, caluniosos, agressivos da nossa Irmandade. Eu tinha mais de 1.500 desses recados. De repente sumiu tudo, sabe? Desapareceu. Entende? Porque eu mostrava isso nos meus comentários. Olha, vai lá nesse lugar, você vai ver o estado mental e espiritual da nossa Irmandade, que é de uma perversão terrível, infernal. E eu citava. Então, para mim, eu tenho a impressão que um hacker, lá do meio da nossa Irmandade, foi lá e apagou tudo. Apagou todos eles. Eu perguntei lá para a administração do serviço da prefeitura,
onde eu editava as minhas páginas no Orkut, e perguntei lá para eles lá, disse, não, é a prefeitura que entrou com uma ação na justiça e obrigou o Orkut a apagar todos esses recados agressivos aí das páginas. Hoje não pode entrar mais com recado agressivo que não é aceito. Não sei se é verdade ou não, né? Mas olha, nesse endereço aí, tá vendo aí, ó? Tá? Nesse endereço. Vai lá. Vai lá. E nesse tópico, ó, que diz assim, ó, nesse tópico eu vou colecionar os recados que eu recebo agressivos, insultuosos, ofensivos que a Irmandade coloca nos meus vídeos. Vai lá, é nesse tópico aí, tá? Procura lá. Você vai ver o estado moral e espiritual degradante da nossa Irmandade. Estão doentes porque esse ministério não tem o que ensinar. E em vez de ensinar o que é o Evangelho, o que é o cristianismo, o que é uma vida cristã, enche a Irmandade de preconceito, orgulho espiritual, soberba. Entendeu? Então eu acho que até a ação, o Ministério Público deveria entrar com uma ação na Justiça para enviar especialista no comportamento humano para assistir às nossas reuniões de segunda-feira lá no Brás e às assembleias anuais, não só ouvir o que está sendo dito e quando ouvir alguma coisa que destoa, que vai deformar a mente das pessoas, intervir e ensinar. Porque é um absurdo isso. Bom, mas você pode visitar os meus vídeos, né? E verificar a veracidade também das coisas que eu estou falando. Entendeu? Tá aí, os meus vídeos estão aí, são mais de 500. Mais de 500 vídeos, você vai ver esses comentários. Entende? Mas, para estas pessoas, eu sempre tive uma palavra de amor, de carinho, de paciência. Porque o exemplo é Jesus. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Se conhecesse o Senhor Jesus, conhecesse a sua palavra, não fariam isso. Não fariam isso. Mas fazem isso porque são almas perdidas e com a cabeça cheia de pensamentos malignos. Bom, de fato, eu também não tenho por que me ofender, né? O Senhor Jesus mesmo disse, né? Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por causa do meu nome. É grande o vosso galardão nos céus. Então, eu não tenho que me queixar. Bom, mas esse vídeo, ó, esse vídeo aí, nesse vídeo eu estou manifestando a minha indignação por causa do comportamento de pessoas que se valem do expediente do fake, valendo-se do anonimato para ofender, insultar, agredir as pessoas. Tá? Respondendo aos fanáticos religiosos da Congregação Cristã no Brasil. Entendeu? Este vídeo, foi feito no ano 2000, 2001. Depois de 10 anos de agressões de ofensa, eu participei de um fórum de debates da Congregação Cristã no Brasil. E lá o pessoal deletava os meus textos, deletava os meus vídeos. Né? Permitiam que as pessoas fossem agressivas comigo. E eu, com equilíbrio, com inteligência, com sabedoria, respondia. E era essas minhas respostas eram consideradas insultuosas. E eu era repreendido, expulso da comunidade, sabe? Eu me indigné com essa gente, fiz esse vídeo. O único, hein? O único. São 15 anos tomando cacetada da Irmandade. Tá? O único. E esse Joel, irmão Joel, esse nosso precioso e querido irmão Joel, se indignou com ele também e fez vários comentários, né? Vários comentários.
num vídeo que eu estou tratando do negócio do fake. Que é o fake? Fake é uma figura que eu até aceito, sabe? Porque se eu não aceitar, eu não tenho interlocutor. Veja bem, o nosso ministério, os nossos ministros são proibidos de ir à internet e manifestar as suas crenças, deixar lá a sua opinião, contestar alguma coisa, são proibidos. Então eles usam o expediente do fake, né? Eu aceito isso, porque senão eu não tenho com quem conversar, eu não tenho um interlocutor. Mas eu não posso aceitar que o sujeito, se valendo desse expediente, né, venha me insultar, me agredir, porque isso é crime. É crime. O sujeito usar-se do anonimato, né, para ofender, caluniar, maltratar, isso é crime. Né? Esse nosso querido irmão Joel, ele afirma aí, faz os comentários aí, ele diz que tem pós-graduação e na igreja que ele congrega tem juízes de direito, tem promotores de justiça. Tal. Ele conhece a lei. Agora eu pergunto, um camarada desse que conhece a lei, vem como um fake, contestar o vídeo e me agredir também. Mas veja a cabeça dessa gente, Bom, então eu vou passar o vídeo agora que eu fiz, tá? No ano 2000, que foi contestado por esse irmãozinho aí, o Joel. E depois eu vou comentar o vídeo, eu vou fazer comentários sobre os comentários dele. E veja só a cabeça da nossa irmandade. E esse daí é o melhorzinho, hein? É melhorzinho. Tá? É um cara que tem uma formação, tem uma educação e tal. No meio da irmandade é um dos melhorzinhos, tá? Então depois eu vou comentar o que ele escreveu, o que ele afirmou, tá bom? Veja o vídeo aí. Antes disso, tem procedência as minhas manifestações, com a qual a Irmandade fica indignada? Tem procedência? Desde o ano 2000, eu digo que o ministério perverteu o primeiro ponto de doutrina. Eles não creem que a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Eles não creem que Deus é uma trindade, a personalidade de Deus é uma trindade, porque eles não creem que Jesus Cristo é Deus. O terceiro ponto de doutrina que afirma que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que nele há duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, eles não creem nisso, e eles não creem que a salvação é pela fé. Né? Então estão desviados das nossas próprias doutrinas. Desde o ano 2000 eu venho dizendo isso. A Irmandade não aceita, mete o cacete em mim, e briga e tal, insulta, ofende, maltrata. E eu não tinha como provar, mas agora eu tenho como provar. Você pega lá o inário, pega o inário número 4, né? Você pega o inário número 4 e você vai lá nos pontos de doutrina. Os 12 pontos de doutrina, né? Aliás, aqui, ó. Os 12 pontos de doutrina da nossa igreja. Aí você vê lá no primeiro ponto de doutrina. Entendeu? Você vê lá. Nós cremos na inteira Bíblia e aceitamos-la como a infalível palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Aí você pega o inário número 5, aí você abre lá e você vê. O inário número 5, né? Está dizendo o quê? Nós cremos na inteira Bíblia e aceitamos-la como contendo a infalível palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Bom, então veja. Eu entendo, sabe? Eu respeito. Eu entendo que qualquer ministério pode, a qualquer momento, mudar suas doutrinas. Só que venha a público e fale. Irmandade, nós não cremos mais dessa maneira. A Bíblia não é a infalível palavra de Deus. A Bíblia apenas contém a palavra de Deus. E mostrar para a gente onde contém a inspiração divina e onde não contém a inspiração divina. Porque nós precisamos saber disso.
a doutrina diz que ela é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. Entendeu? Não, mas eles alteraram isso. Eles vêm pregando que a palavra de Deus está na boca deles, né? E usam a Bíblia apenas como referência para dar sustentação às asneiras que eles pregam e que eles ensinam. Então hoje, o resultado disso é o seguinte: hoje a Bíblia não tem autoridade para mudar os nossos pensamentos, mudar os pensamentos da Irmandade e mudar as suas crenças. Não tem autoridade para formar o pensamento da Irmandade e mudar as suas crenças. Por quê? Porque eles tiraram a autoridade da Bíblia e colocaram nas suas bocas. Os comedores de angu pregam que a autoridade está na boca deles, a palavra está na boca deles. Mas presta atenção, de uma fonte tão pura quanto é o Espírito Santo, não pode vir duas doutrinas diferentes. Entendeu? O Espírito de Deus não se contradiz. Eu não tinha como provar, mas hoje você olha lá no Inário número 5, você vai ver. Né? Nós queremos que a Bíblia contém a infalível palavra de Deus. Só que eles se enfiaram num buraco. Por quê? Então agora eles têm que dizer para nós onde contém a inspiração divina e onde não contém. Por quê? Porque a doutrina diz que a Bíblia é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. Então veja, pode ser que, se você não sabe onde contém, não contém inspiração, pode ser que você esteja lendo alguma coisa aqui, ó, na Bíblia, aqui, entendeu? Ele está acreditando porque a Bíblia ensina isso, mas esse textinho aqui, esse versículo, não tem a inspiração divina. Então você não está acreditando na palavra de Deus, está acreditando na palavra do homem, porque foi o homem que escreveu aquilo. Pode ser que você leu alguma coisa na Bíblia, né? Ó, ele está praticando, né? Porque você leu na Bíblia, está praticando, porque a doutrina diz que ela é a nossa regra de prática. Mas você está elaborando no erro, perdendo seu tempo, porque aquele versinho lá não é inspirado pelo Espírito Santo, é do homem. O que é isso? O que é isso? Eu não tinha como provar que eles não creem na divindade de Jesus Cristo, mas agora eu tenho. Porque veja, ó, você pega lá o Inário número 4, aí você olha lá, ó, o segundo ponto de doutrina, diz assim: nós cremos que há um só Deus vivente e verdadeiro, eterno e de infinito poder, Criador de todas as coisas, em cuja unidade há, verbo haver, há três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí você faz o quê? Você pega o Inário número 5, aí você abre lá. E essa frase, em cuja unidade há três pessoas distintas, eles sacaram a palavra distintas, tiraram, e o verbo haver, eles trocaram pelo verbo estar. A redação ficou a seguinte, em cuja unidade estão três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Entendeu? Fizeram isso. Agora, esses camaradas são loucos. São os idiotados. Porque, veja bem, a nossa doutrina está lá no Inário número 4, diz que Deus é criador de todas as coisas, em cuja unidade há três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O verbo haver indica uma situação permanente, uma situação que não muda. Entendeu? Agora, no Inário número 5, né, você olha lá, em cuja Criador de todas as coisas, em cuja unidade estão três pessoas. Então sacaram a palavra distinta e substituíram pelo verbo haver. O verbo haver indica uma situação transitória, uma situação que muda. Quer dizer, veja o exemplo, hoje você está doente, mas amanhã você pode estar curado. Hoje você está desempregado, mas amanhã você pode estar trabalhando. Entendeu? Mudou ou não mudou? Mudou.
Então, por que eles fizeram isso? Por que eles tiraram a palavra distintas e substituíram o verbo haver pelo verbo estar? Porque eles não creem na divindade de Jesus Cristo. Entendeu? Não acreditam. Jesus Cristo não é Deus encarnado por estes homens. Quer dizer o seguinte, que Jesus Cristo não é Deus. Jesus Cristo está Deus. Entendeu? Ele está Deus. Ora, mas são idiotas, por quê? São idiotas por quê? Porque está dizendo que nele estão 3 pessoas, então o Pai também está. Quer dizer, o Pai está como Criador, aquele que sustenta todas as coisas, que é de eterno poder, ele está. Quer dizer, ele não é, ele está. Amanhã ele pode não estar mais. Outro pode estar no lugar dele. O Gadu pode estar assentado no trono no lugar dele. É isso que esses camaradas estão dizendo. Entendeu? Porque são homens na maçonaria. Tá? A maçonaria, ela é o braço forte que vai colocar o anticristo no poder. Tá? Entendeu? E vai promover o ecumenismo, promovido lá pelo catolicismo romano, que é dominado também pela maçonaria. A maçonaria. Quem domina a maçonaria são os jesuítas. O exército da Igreja Católica, os jesuítas, são os homens que dominam a maçonaria. E a maçonaria, muito embora pareça oposta ao catolicismo romano, na realidade, é tudo uma irmandade só, entendeu? Eles vão promover o ecumenismo, sabe? E o Cristo da Bíblia, esse que você lê no Novo Testamento, ele é radical demais para essa gente. Entendeu? Quem não é por mim, Jesus ensina, né? Ele fala, quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. É radical esse Jesus que nós cremos, que está revelado na Bíblia João Ferreira de Almeida. É radical demais. Quem me ama, guarda as minhas palavras. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Quem nele crê, não é julgado, mas quem não crê já está condenado. Então, este Jesus, ele não encaixa no que pretende o anticristo, que quer uma religião só, universal, que é para onde caminha esse negócio do ecumenismo. Então, esses homens que estão na liderança da igreja são homens com esse tipo de cabeça, com esse tipo de pensamento, que eles aprendem lá no ensino das lojas, nos ensinamentos secretos lá das lojas. Entendeu? Perverter a nossa doutrina. Entendeu? O esforço é apenas negar a pessoa de Jesus Cristo. Entendeu? Por isso você assiste os nossos cultos e preste atenção. Você vai ouvir o nome de Jesus Cristo somente se naquilo que é da tradição que a igreja pratica há 100 anos. Por exemplo, a abertura dos cultos em nome do Senhor Jesus. As orações feitas dirigidas ao Pai em nome de Jesus Cristo. E os hinos. Se o hino fala de Jesus, você vai ouvir o nome dele ser cantado. Fora disso, você não vai ouvir o nome de Jesus. Entendeu? Você vai ouvir na pregação, se o pregador, no texto que ele lê lá na tribuna, entendeu? O texto lá tiver o nome de Jesus, senão você não vai ouvir. Você sabe o que crer realmente uma comunidade cristã? É no espontâneo. Não é o que é da tradição. E no espontâneo você vai ouvir o que? Você não vai ouvir o nome de Jesus. Nem na palavra, na pregação, e nem no testemunho. Testemunho é Deus para cá, Deus para lá, Deus trouxe, Deus levou, Deus me deu, Deus me tirou. Mas você não ouve o nome de Jesus. Agora, o centro do cristianismo é esse nome aí. E esse nome tem poder. Experimenta expulsar. Expulsar um demônio em nome de Deus. Vai experimentar. Você vai tomar uma surra.
É perigoso o diabo, ó, os demônios, ó, meteu o cacete em você. Entende? Porque eles não reconhecem. Vai, experimenta. Chega lá no endemoniado e fala assim, em nome de Deus, sai daí. Você vai ver se ele sai. Vai dar risada na sua cara. É um enfermo, né? Põe a mão sobre a cabeça dele lá. Ora e ora em nome de Deus para curar aquela pessoa, para ver se acontece. Não acontece. Não acontece. Entendeu? A palavra de Deus, Pedro ensinou, né? Abaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa sermos salvos. Deus é um nome genérico, sabe? Ele está na macumbaria, no espiritismo. Tá? Tem até a igreja de Satanás. Tá? A igreja de Satanás, o Deus lá é Satanás. Lá eles falam em nome de Deus também. Na maçonaria, você não entra lá se você não acreditar num Deus. Eles não querem saber o que Deus é. Você tem que acreditar em Deus. Pode ser até o capeta. Não tem problema. Entendeu? Então, Deus é um nome genérico. Um nome que tem que ser glorificado em nosso meio é o nome de Jesus. Mas eles não creem isso. E eles vêm tirando o nome do Senhor Jesus do nosso meio. Por isso eu fiz um vídeo aí, vão mudar as nossas Bíblias, porque a nossa Bíblia, ela mostra claramente a divindade de Jesus Cristo. Outra coisa, eles vão mexer no terceiro ponto de doutrina, porque o terceiro ponto de doutrina diz que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que nele há duas naturezas, a divina e a humana. Eu não sei como eles vão fazer. Eles estão precisando mexer aí no quinto ponto de doutrina, porque o quinto ponto de doutrina diz que a salvação é só pela fé. Mas hoje a Irmandade, eles pregam que para você se salvar você precisa batizar, você precisa pertencer à congregação que está no Brasil, senão você não vai entrar. Você precisa ser firme e fiel nos usos e costumes, você não pode ter bigodinho de rolar, costeleta, barbicha, entendeu? Você não pode usar camiseta regata, você não pode usar bermuda. Entendeu? Se a mulher não pode cortar as pontas do cabelo, não pode usar uma camiseta, uma blusa sem manga, entendeu? Não pode usar uma bermuda, uma calça feminina, entendeu? Para você entrar no céu, você tem que seguir essas bobagens aí, que não tem poder nenhum para salvar a nossa alma. E praticar boas obras, tem que ser um praticante de boas obras. Isso não é na nossa doutrina. Então esses homens são impostores, sabe? São impostores. Sabe o que é impostor? É o cara, ele está, você entende, veja, quando o ancião, o cooperador, um diácono assume a tribuna para pregar a palavra de Deus para você, você naturalmente entende o quê? Que esse homem está em harmonia com as doutrinas da igreja, mas na verdade ele não está. Ele não está e está na cara que não está. Entendeu? Não é? Se ele for pela primeira vez numa igreja, ele vai testemunhar o quê? Ele vai testemunhar que Deus o chamou nesta bendita graça, que não é a graça de Deus revelada na cruz do Calvário, quando ele derramou seu próprio sangue para nossa salvação. Essa não é a graça é a igreja, é a congregação que está no Brasil. Deus me chamou nesta bendita graça e me fez herdeiro. Quando ele fala que Deus o fez herdeiro, ele está confessando que ele não tem. Você só pode herdar aquilo que você não tem, porque se você possui, você não vai herdar, é seu. Então o cara se confessa e me fez herdeiro da coroa da vida eterna. Então fala em coroa da vida eterna, que não existe na Bíblia. O que existe é coroa da vida. Está lá em Apocalipse 2:8 e Tiago 1:12. Coroa da vida, que não é vida eterna, é um galardão, uma recompensa. Vida eterna não é recompensa, não é prêmio. Vida eterna é dádiva, é presente de Deus para o homem. Está lá em Efésios, pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, é dádiva de Deus, entendeu? É um presente de Deus a salvação. Não é coroa que você vai receber no tribunal de Cristo.
não é recompensa por um trabalho realizado. Salvação é Deus nos dá e a gente pega pela fé. A mão que você apanha a salvação das mãos de Deus é a fé, a confiança naquilo que Ele fez. Vamos ter que mudar esse quinto ponto de doutrina. E ele é impostor, porque ele mesmo testemunha estas coisas que estão em total desacordo com o ensino da doutrina da igreja. E ele permite que as pessoas vão lá testemunhar também essa reza, que é um discurso muito bonito, mas é extremamente herético e diabólico, contrário ao ensino da igreja, à doutrina da igreja, e contrário até ao ensino das escrituras sagradas. Mas tá bom, veja o vídeo aí. Veja o vídeo. Olha, eu não sei porquê, eu tenho a impressão que as pessoas se sentem ofendidas com as coisas que eu escrevo aqui neste site. Sim, porque eu escrevo sobre as nossas doutrinas e o que a Bíblia diz a respeito delas. Mas eu pergunto a você, com toda sinceridade, você tem razão de se sentir ofendido? Você não tem razão para se sentir ofendido. Porque sabe por quê? Porque você simplesmente não existe. Você é um fake. Você é uma figura. Você não tem cara, você não tem nome, você não tem endereço. Ninguém sabe quem você é. Você pode passar por mim na porta da minha casa, da minha rua, até conversar comigo, e eu jamais vou identificar que você é o fake deste site aqui. Então não há por que você ficar ofendido. Se há alguém que deveria ficar ofendido, sou eu. Porque essa cara que você está vendo agora aí nesse vídeo é a minha. A cara que você vê no Orkut, outros sites, outros lugares, é a minha. Eu tenho nome, endereço, SIC, RG, telefone. Está à disposição de quem quiser. É só procurar. Eu não vou facilitar a vida dos meus adversários dizendo aqui e agora estas coisas. Mas se quiser fazer, tem meios. É só procurar. Aliás, teve uns bandidos aí do ministério que já intentaram contra a minha vida. Então veja, meus queridos, se há alguém que poderia, porventura, sentir-se ofendido, seria a minha pessoa. Há que se considerar também que estas pessoas se valem do anonimato. Se valem do anonimato para ofender, insultar, agredir, caluniar. E são, portanto, criminosos, porque o Código Penal prevê cadeia para gente que procede dessa maneira. E por que eu ajo assim? Por que eu tenho essas atitudes? Porque eu entendo que se você fala da palavra de Deus, e se você se declara um servo de Deus, servo de Cristo, melhor dizer, não de Deus. Deus é um nome genérico. Servo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ministro de Deus. Servo de nosso Senhor Jesus Cristo. Você precisa ter cara, caráter. Você já imaginou que respeito teria o apóstolo Paulo se ele iniciasse as suas cartas dizendo Paulinho lá da Judéia, Paulinho das candonguinhas? Ninguém o respeitaria. Servo de Deus precisa ter nome, cara, caráter, conduta. Certo? Então, vocês se ofendem porque eu escrevo sobre conceitos da Bíblia. São coisas que a Bíblia define como verdadeiro e que você, quando assumiu um compromisso com a Congregação Cristã do Brasil, você assumiu respeitar isso. Você assumiu abraçar isto. Embora você não entendesse muito bem do que se tratava, mas foi isso que você fez. Então agora, porque eu escrevo sobre estes conceitos, estas verdades bíblicas,
Vocês ficam indignados comigo, bloqueia, castra. O outro fica ofendido porque eu ponho umas figurinhas engraçadas. Fica ofendido, acho que não deve. Para com isso. Para com isso. Ó, se você quer deletar os meus comentários, ó, apresenta pelo menos a sua cara. Mostra para as pessoas que você é um homem de verdade, que você tem coragem, que você é verdadeiro. Não dessa maneira, né, filho? Para com isso. Estou falando bobagem? Não, não estou falando bobagem. Né? Não estou falando bobagem. Você precisa ter cara e falar a verdade. Agora, vocês querem que eu aceite que um camarada, por causa da cultura dele, porque ele foi criado nesse ambiente, não pode usar barbicha, porque não pode ir no culto sem paletó e gravata, que é o santo de Deus e outras asneiras mais, venha desqualificar uma pessoa que está fazendo o que ninguém está fazendo. Por exemplo, nós aqui, os nossos meninos dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que sai da boca deles. E ele abre a Bíblia e fala, está vendo essa Bíblia aqui? Ó? Essa é a palavra de Deus. Olha para cá e você vai ficar curado. Se não ficar curado, é porque eu sou um mentiroso enganador. E aí eu vou fechar minha Bíblia e vou embora para casa porque vai ficar muito claro que eu sou um mentiroso enganador. Aí vocês ficam irados. Aí fica metendo pau em lencinho, papapá, que pede muito dinheiro. Você acha que Deus está preocupado com isso? Onde está a sua cabeça? Uma alma vale mais que o mundo inteiro, rapaz. E se alguém está se dedicando à salvação desta alma, Deus vai fazer tudo por ele. Aqui eu me refiro aos cultos da Igreja Mundial, liderada pelo apóstolo Valdemiro Santiago. Né? E muitos aí, você pode ver até nos comentários anexados aos meus vídeos, eles dizem lá para me combater que eu sou crente da Igreja Mundial do Poder de Deus. Não, eu não sou crente da Igreja Mundial do Poder de Deus. Eu gosto, ouça bem, ó, vou falar bem na sua orelha. Eu gosto imensamente daquilo que acontece naquele lugar. Não pode ser diferente se você é realmente um nascido de Deus, se você é crente em Jesus Cristo. Não pode ser diferente. Você vê paralítico andando, cego vendo, câncer sendo curado. Você vê pessoas endemoniadas sendo libertas. Entendeu? E tudo isso no nome do Senhor Jesus. Lá o ministro pega o microfone e coloca na boca da pessoa. Quem foi que fez isso para você? Pergunta. Coloca na boca da pessoa e a pessoa fala, foi o Senhor Jesus. E ele diz, glorifica o nome do Senhor Jesus, glorifica. Eu posso ser contra isso? Eu posso ser contra isso? Pensar, admitir que isso aí é o diabo que está realizando? Bom, então você está acreditando que o diabo se converteu? Puxa, acreditando que o diabo está curando câncer, dando vista a cego, levantando paralítico da cadeira de rodas, ressuscitando mortos, entendeu? E expulsando seus amiguinhos, entendeu? E ainda dizendo que é o Senhor Jesus que está fazendo, glorificando o Senhor Jesus. Onde que você está com a cabeça? Onde que você está com a cabeça? Aquilo que acontece lá na Igreja Mundial e outras igrejas também que há por aí, não é por causa do ministro. Não é por causa do ministro. O Senhor Deus, Jesus Cristo, está respondendo à fé que está no coração das pessoas. É lógico. Ele está crendo que aquilo possa acontecer, ele está crendo em Jesus Cristo, que Jesus pode fazer isso para ele. E ele não pode negar-se a si mesmo. Ele disse que se tiverdes fé como um grão de mostarda, ele pedindo em nome dele, ele vai fazer. Você acha que ele vai desonrar o compromisso que ele tem com aquela alma necessitada,
de uma cura, de uma libertação, de um milagre, porque o pregador é desonesto, é adúltero, é mentiroso, é falso profeta. Onde você está com a cabeça? Que Deus vai faltar com a sua palavra? Honrar a sua palavra registrada nas Escrituras? Porque o pregador é um pilantra. Você é louco? Você é louco? Não, você acha que você... Tem alguns que enxergam um pouquinho, mas mesmo esses que enxergam um pouquinho podem entender isso. É como a congregação. Você pensa que eu descrevo que Deus fala com as almas dentro de uma congregação cristã? Em absoluto, Deus falou com a minha alma muitas vezes. Mas o mal está no seguinte: o que acontece lá na Igreja Mundial, o Valdomiro Santiago é honesto para dizer: olha, isso que acontece aqui não tem nada a ver comigo. Eu sou um miserável pecador, um comedor de angu. Isso é o Senhor que está realizando, eu não tenho nada a ver com isso. E a hora que Ele quiser, Ele me tira daqui e bota outro no lugar, e vai continuar tudo do mesmo jeito, porque não tem nada a ver com a gente, é o Senhor que quer fazer. Ele está fazendo, respondendo à fé das pessoas. Entendeu? Agora, no nosso meio, não. É uma idolatria desgraçada. Estes homens ministros são infernais, porque se apresentam como firmes fiéis. Ensina a Irmandade se apresentar como firmes e fiéis. Entenda. Pelo menos até aquele momento que você levantou para testemunhar que se você for firme e fiel você vai entrar no céu, você está dizendo, é uma linguagem subliminar, você está dizendo que pelo menos até aquele momentinho ali, que você está falando dessas coisas, você foi firme e fiel. E se é a nossa cultura que é preciso ser firme e fiel, o cara está se apresentando para pregar a palavra, se apresentando como firme e fiel, para pregar a palavra para você, quando ele não é firme e fiel coisa nenhuma. Por que eu digo isso? Porque não tem ninguém firme e fiel, meu amigo. Não existe isso. Eu não sou firme e fiel. Entende? Mas a sua carne não é melhor que a minha, não. Não tem uma carne melhor que a outra. Entendeu? A carne do homem é igual. Todos os homens são iguais. Todas as mulheres são iguais. Entendeu? É tudo a mesma porcaria. Não presta para nada. O Senhor mesmo falou, a carne para nada presta. Entendeu? Então é isso. A carne só presta para a gente desobedecer a Deus. Agora, esses ministros aí se apresentam com firmes fiéis. E eles dizem que a palavra está na boca deles e tal. E Deus responde na boca deles de acordo com a necessidade da Irmandade. E a Irmandade fica idolatrando o cara, como se ele fosse alguma coisa. Não, é um impostor. É um impostor, um falso profeta e impostor. A grande maioria está no engano e na mentira, estão sendo enganados. É um cego guiado por outros cegos. Cairão todos na cova. Entendeu? Deus está falando. Eu congreguei 40 anos. Deus falou muito pela palavra com a minha alma. Muitas vezes. Entendeu? Mas é o ministro lá que tem algum dom especial, alguma coisa? Tem nada. Deus está respondendo à minha confiança. E como esse ministro não tem nada para falar também, ele não sabe nada, ele só abre algumas porções da Bíblia e você sabe até o que ele vai dizer. Por exemplo, se ele pega lá em Apocalipse, o texto lá, o texto da carta, porta que ninguém abre, que Deus fecha, ninguém abre, é a porta que abre e ninguém fecha. Você já sabe o que ele vai dizer. Se ele pega outra porção da Escritura, você sabe o que ele vai dizer. Então, é tudo já a mesma conversa, a mesma conversa. Então não tem o que ensinar. E nesse rolo todo, sai montanhas de falsas profecias que o homem
É lógico, é lógico. Deus não mandou a gente profetizar 40 minutos, 1 hora e meia profetizando. Que é isso? Ele mandou ensinar. E de ensinar, fazer discípulo. Agora o cara se propõe profetizar, não sabe nem onde vai ler, né? Abre a Bíblia, vamos ler nesse livro aqui, tal, capítulo tal, vamos ver o que o Senhor dá para nós, e vai lá. Vai repetir os chavões malhados, sabe? E no meio disso vem muita bobagem, muita asneira e falsa profecia. E a Irmandade que não sabe, não conhece o que a Bíblia diz, fica na dependência da boca desses homens. Entendeu? Fica na dependência. Olha, eu nunca... Bom, graças a Deus, quando eu fui para a congregação, eu conheci o que a Bíblia ensinava, sabe? Eu nunca dependi desses homens. Quando eu falava com a minha alma, na minha necessidade, louvado seja Deus. Mas eu sei que Deus me guia, me orienta, não preciso depender da boca de ninguém. Eu tenho a minha boa e velha Bíblia Sagrada, que me diz todas as coisas. E meu coração, um coração que busca fazer a vontade de Deus, ele vai me... Servo de Deus é guiado por Deus, não é pela boca de homem. Não é pela boca de homem. Então, essa é a diferença, só isso. Só isso. Essas maravilhas que a gente vê no meio da congregação, louvado seja Deus. Eu não duvido que Deus esteja falando, se manifestando no nosso meio, mas não é por causa do ministério, não é por causa destes homens e não é porque é a gloriosa congregação que está no Brasil, não. É por causa de você, você que é uma alma necessitada e espera ouvir uma resposta de Deus. E fica sabendo de uma coisa, se você esperar um dia a resposta na boca de uma criança, você vai ter. Tá? Porque Deus falou até na boca de uma jumenta. Você conhece isso. Então é isso aí. Eu como muitos de vocês, eu também, eu tenho restrições a essa pedição de dinheiro o tempo todo. Porque isso é uma coisa cultural minha. Eu tenho 40 anos de congregação, entendeu? É uma coisa cultural, mas eu não misturo as coisas, não. Eu sei muito bem que o que está acontecendo ali é da parte de Deus, é do Senhor. E tem mais outra coisa também, lá os ministros. E não é só lá, não, em vários lugares, outros mais aí. Abre a boca, expulsa demônios, 10, 20, 30, sai de uma vez. E na congregação os caras se cagam, são cagões. Eles têm medo de demônio. Então, se você tiver a infelicidade de ter esse problema dentro da sua casa, ou uma filha tua, ou um filho seu, a sua esposa, ficar endemoniada, eles não vão lá te ajudar, não vão nem orar com você, tá? Entendeu? Eles vão dizer na tribuna, para fugir da sua responsabilidade, porque o dentista é para tratar dos seus dentes, rapaz. O médico é para tratar da sua saúde. O despachante é para resolver os seus problemas de documento. Agora o ministro é para resolver problemas espirituais da Irmandade. Então é a obrigação do ministro, numa situação dessa, ele ir lá e orar com a família e libertar desses problemas. Mas eles não vão fazer isso, porque tem medo de tomarem uma surra, como aconteceu lá no livro de Atos. Leia lá, com os judeus Seva, os filhos do judeu Seva, que foram se meter a expulsar demônio em nome de Jesus e demônio deu-lhes um cacete que saíram correndo com as roupas rasgadas. Tá? Então eles têm medo disso, ou às vezes até tem um que tem a coragem e acredita em Jesus, porque se não acredita em Jesus não vai dar certo também. Né? E acredita em Jesus, mas ele não vai por quê? Porque se o demônio é mentiroso, faz uma acusação contra ele, a Irmandade não conhece a Bíblia, não sabe o que a Bíblia diz, vai acreditar no que o demônio falou e vai ter um bochicho desgraçado e no final a mentira que o demônio falou vai virar uma verdade e o cara vai perder até o seu ministério. A Irmandade vai acreditar mais no diabo do que no que o ministro eventualmente venha a dizer. Tá? Então o que eles vão fazer na tribuna, se você tiver a infelicidade de ter na sua casa um problema dessa ordem, ele vai dizer que você ou a sua mulher estão na desobediência, tá? E por isso você entrou numa prova, e deixa eles lá se virando lá, que isso é prova da parte de Deus,
como lá fez o ancião lá de Guarulhos. E não passe nem na calçada que essa coisa pega. Viu? Não passe nem na calçada que essa coisa pega. Então esses homens são esses homens aí. Entendeu? Que você está indo atrás. Entendeu? É isso aí. Agora, vocês estão no formalismo, num conservadorismo. Acha que Deus tem a obrigação de fazer as coisas na vida de você só porque você, meia dúzia de camarada lá que estão numa completa desobediência, numa heresia desgraçada, colocou você como ministro? Você acha que Deus tem a obrigação de honrar teu ministério? Onde não há uma consagração, não há uma obediência, não há uma busca, não há oração, não há vigília, você nem se interessa pelas almas, você nem visita ninguém, nem os teus amigos você visita. Nem os seus familiares é capaz de você nem visitar. Para ir lá pelo menos dar uma palavra de consolo, fazer uma oração por ele. E agora você vem querer condenar as pessoas. Ah, faça-me o favor, vai. Deixa de ser vergonhice, dá uma vergonha na cara. Dá uma vergonha na cara. Você não quer exercer o ministério como deve exercer. Então, por favor, respeite o trabalho de outras pessoas. É isso aí, meu filho. O que você quer mais? Bem, agora eu vou responder o comentário deixado nesse vídeo aí, ó. Nesse vídeo aí, respondendo aos fanáticos religiosos da Congregação Cristã do Brasil. Eu vou responder a um comentário que ele deixou lá. Veja bem. Eu disse a ele que ele está agindo e falando aquelas coisas, escrevendo essas coisas que ele escreveu, porque ele está fanatizado. Teve a sua mente manipulada por mensagens subliminares, manipular a sua mente. Ele tem a mente dominada, controlada por homens desviados da palavra de Deus, que são esses homens do ministério. E ele diz que não. Nada disso, né? Nada disso. Bom, veja bem, esse comentário que ele deixou nesse vídeo... Olha, eu não sei porquê, eu tenho a impressão que as pessoas se sentem ofendidas com as coisas que eu escrevo aqui neste site. Mas eu pergunto a você, com toda sinceridade, você tem razão de se sentir ofendido? Você não tem razão para se sentir ofendido. Porque, sabe por quê? Porque você simplesmente não existe. Você é um fake. Você é uma figura. Você não tem cara, você não tem nome, você não tem endereço. Ninguém sabe quem você é. Você pode passar por mim na porta da minha casa, da minha rua, até conversar comigo, e eu jamais vou identificar que você é o fake deste site aqui. Então não há por que você ficar ofendido. Se há alguém que deveria ficar ofendido, sou eu. Porque essa cara que você está vendo agora aí nesse vídeo é a minha. A cara que você vê no Orkut, outros sites, outros lugares, é a minha. Eu tenho nome, endereço, SIC, RG, telefone. Está à disposição de quem quiser. É só procurar. Eu não vou facilitar a vida dos meus adversários dizendo aqui e agora estas coisas. Mas se quiser fazer, tem meios. É só procurar. Eu denuncio a prática do fake no nosso meio, a prática consagrada no meio da Irmandade, de se valer do expediente do fake para agredir e maltratar. Num comentário como esse, ele se apresenta me desqualificando, né? Me agredindo, né? Se valendo do expediente do fake. Como você pode ver, na página do YouTube dele, não há uma fotografia, uma outra informação sequer de quem é esta pessoa. Muito embora no comentário ele diz qual é o nome dele, mas não mostra a cara, não mostra a cara. Oh, pelo amor de Deus, o que é isso? O sujeito se valer do expediente do fake para agredir, para maltratar, para segregar, ser preconceituoso com uma pessoa que ele nem conhece. Que absurdo, que absurdo. Bom, veja bem agora, veja, eu vou provar que esse homem está agindo
este homem é fanático religioso e está agindo abusivamente do anonimato. Ele diz que na congregação que ele congrega lá no Paraná, no meio da Irmandade está cheio de juiz de direito, de promotor, de advogados, né? De professores, gente com formatura. E ele diz também que ele é pós-graduado, não sei no quê. Eu estou imaginando que ele é pós-graduado em direito. Mas não importa. Ele deve conhecer a lei. Se tem uma educação, ele deve saber que a lei condena o anonimato. É livre a expressão de pensamento e de consciência, que é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou agindo de acordo com a minha consciência. Me sinto na obrigação de manifestar as minhas indignações com o comportamento desse ministério que está aí na congregação cristã. Entendeu? É livre a expressão de pensamento e de consciência. Mas é condenável com cadeia aqueles que cometem o crime do anonimato. Querem ofender, maltratar, insultar, caluniar as pessoas, se valendo do expediente do fake, que é o anonimato. Então, homens que fazem estas coisas, tá? Eu vou fazer um lapso agora, tá? Depois eu vou dizer o que eu penso a respeito de homens que agem dessa maneira. Tá? Vou fazer um lapso. Olha, esse nosso irmão Joel Bueno é merecedor, sabe? Merecedor do meu amor. Por isso eu trato ele de uma maneira especial. Meu precioso e querido irmão Joel Bueno. Tá? Precioso por quê? Precioso por quê? Porque o meu Deus, ele se fez homem, ele veio ao mundo, se fez homem. Foi esbofeteado, cuspido, maltratado, chicoteado. Puseram-lhe uma cruz, uma coroa de espinho na cabeça e pregaram ele numa cruz. E uma das suas últimas palavras, no estertor da morte, seu sangue derramado, ele disse, Pai, perdoa-lhes. Ele pediu que o Pai perdoasse. Não somente pediu que o Pai perdoasse os pecadores, as almas que estavam fazendo isso com ele, como também argumentou em favor destas almas. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Entende? Então, para mim, eu não posso ter atitude diferente. Eu não posso ter atitude diferente com esse irmão. Ele é um precioso irmão. Entendeu? Precioso porque a alma dele é valiosíssima. É valiosíssima. Porque eu tenho preocupação, porque ele está na beirada de ir para o poço do inferno por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Mas o que eu penso de um homem que pratica estas coisas, que são homens como a barata, o escorpião, são como os vermes, que não suportam a luz do dia. Você levanta uma pedra, um tijolo, ele está lá debaixo, a barata está lá escondida, ela já sai correndo procurar um outro esconderijo, vai procurar a escuridão. Tá? A pessoa que quer viver no anonimato, ela quer viver na escuridão, escondida. Eu suporto os nossos ministros, que querem se manifestar, sabe? Ou na tentativa de me esclarecer e me ajudar, ou mesmo na tentativa, no esforço de mostrar que eu estou falando absurdos, que eu não tenho fundamentação naquilo que eu estou falando, ou às vezes querem aprender comigo, entendeu? Ou estão vendo que eu estou falando verdades e eles querem se manifestar, mas não podem se apresentar mostrando sua cara. Por quê? Porque vão ser expulsos do ministério e vai se seguir uma humilhação muito grande. Se ele for expulso do ministério e alguém perguntar para um desses ministros, fulano não está mais atendendo os cultos, o que aconteceu? Ao invés dele dizer para a ovelha, ele não está mais no ministério porque ele discordou das nossas doutrinas, ele desobedeceu a uma orientação,
Não vão dizer nada disso. Você fala, ele vai dizer, deixa pra lá, irmão, isso aí é do capeta, tal, larga isso aí, larga, esquece isso aí. Entendeu? E a ovelhinha vai sair pensando que o cara adulterou, o cara roubou, o cara é homossexual, é ladrão, é o diabo a quatro. Entendeu? Então, eles têm esta preocupação, sabe? Não passar por essa degradação e essa humilhação. Mas quem não tem nada a ver com o ministério, para que fazer isso? Para que fazer isso? Que é uma grande covardia. O cara acha que ele é servo de Deus. O cara se acha servo de Deus praticando essa covardia miserável. Entendeu? Então, eu agora vou começar a responder aos comentários desse nosso querido e precioso irmão Joel Bueno. Olha, veja, eu o trato de irmão, preciosíssimo irmão, tá? Eu o trato de irmão porque eu não quero entre nós assim, eu mesmo, tá? Estabelecendo aí uma diferença por preconceito. Mas é o que ele está fazendo com isso, comigo, né? Me tratando de senhor Jair. Bom, isso não me ofende, né? Mas é o preconceito dele, é o preconceito, né? Só que veja, eu vou falar sinceramente. Ele não entendeu a palavra do Senhor. Ele não acredita em Jesus Cristo. Ele não acredita em Jesus Cristo. Ele não confessa a salvação da alma dele. Se perguntar para o irmão Joel, você está salvo? Ele não vai confessar a salvação. Ou vai confessar que está salvo se. Essa palavra, essa sílaba se, é uma condicional. Vou entrar no céu se eu for firme e fiel. É isso que ele testemunha todas as vezes que ele vai lá na frente glorificar a Deus. Então ele não tem a salvação da alma dele. Não tem a certeza no seu coração. Tá? Por quê? Porque não crê. Simplesmente não crê. Não crê que Jesus é Deus encarnado. Porque Jesus deixou muito bem claro esse assunto. Ele disse, quem crê em mim tem a vida eterna. Ele não fala, quem crê em mim vai ter a vida eterna. Vamos ver se vai ter a vida eterna. Quem sabe tem a vida eterna. Fala, quem crê tem. Quem não crê, não tem. Entendeu? João 3,18. Jesus disse, quem nele crê, falando sobre si mesmo, quem nele crê não é julgado. Mas quem não crê já está condenado. Por que ele fala que quem nele crê não é julgado? Porque, é claro, ele fala claramente que ele veio para sofrer na cruz do Calvário a condenação pelos nossos pecados. Ora, se ele pagou o preço, eu estou livre. Não tem outra situação. Conversa é essa. Entendeu? Então, eu nem vou ser julgado. O grande trono branco, onde vão comparecer todas as almas que não abraçaram a salvação que há em Jesus Cristo, eu estou fora disso. Eu tenho a vida eterna, eu tenho a vida eterna. Eu estou esperando o momento de ser glorificado. O meu corpo ser glorificado, eu vou tombar na sepultura, vou para a sepultura, esse corpo aqui, e ele vai ser glorificado para ser semelhante ao do Senhor Jesus. Entendeu? E eu vou entrar na glória do meu Deus, viver com Jesus Cristo por toda a eternidade. Mérito meu, porque fiz boas obras, porque batizei na congregação, porque eu pertenço à congregação, nada disso, nada disso. Foi porque o meu Deus me amou de tal maneira que veio ao mundo e foi à cruz do Calvário e derramou ali seu sangue precioso por todas as misérias que eu pratiquei na minha vida, que eu estou praticando agora e que eu vou continuar praticando. Mas esse nosso irmão se acha no direito de agir preconceituosamente com uma pessoa. Ele não sabe nem onde ele vai parar, se ele vai parar no inferno, se ele vai parar no céu. Ele não sabe nada. O que ele sabe é o que disseram para ele, que se ele for firme e fiel, ele vai entrar no céu. Mas como ele não é firme e fiel, coisa nenhuma, porque não tem quem é firme e fiel, né? Não tem quem é firme e fiel. Tá danado esse cara. Tá danado. Vai pro poço do inferno. Você tem dúvida? Pergunta pro seu ancião. Pergunta para ele, irmão, o irmão é fiel?
Ele vai dizer, não, irmão, oh, irmão, só pela misericórdia de Deus, porque não tem fiel. A congregação não reconhece o pecado na vida das pessoas. Ela está parada numa má interpretação lá no livro, na carta de João, que diz que o crente não, o que é nascido de Deus não peca. Você precisa saber interpretar a Bíblia, ver o contexto dessa palavra e procurar as referências que tratam sobre esse assunto. Você vai ver que Paulo se declara, Jesus Cristo veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O apóstolo Paulo se considerava o principal dos pecadores. Onde é que nós vamos parar? Onde é que nós vamos parar? Tiago diz que nós erramos em muitas coisas. Entendeu? Pedro também confessa pecado. João, na mesma carta lá, que ele diz que quem é nascido de Deus não peca, ele diz lá, se dissermos que não pecamos, mentimos, e não há verdade em nós. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso. Ora, esse fazemo-lo é fazer o próprio Deus de mentiroso. E a palavra está dizendo, não há verdade em nós. A congregação põe na cabeça do nosso povo, os ministros aí, que o crente não peca. Não peca, que é isso? Nós pecamos por pensamento, pecamos por palavra, nós pecamos por obras. Se você não está praticando o pecado agora, você na sua mente está pecando o tempo todo. A sua cabeça é uma fábrica de pensamentos. É uma máquina que não para de produzir pensamentos. Seguindo-se um após o outro, você não consegue parar de pensar. E nem tudo que você pensa presta, serve diante de Deus. Ninguém sabe, ninguém vê, mas Deus conhece e sabe. Agora, para não falar nas atitudes mentirosas, tá? No desejo carnal, você olha para uma mulher aí, se sente atraído por ela. Entendeu? O ódio, a ira, a indignação, tudo isso são pecados diante de Deus, não tem condição. Agora, esse irmãozinho, que já disse que já leu a Bíblia 4 vezes. E daí que você leu 4 vezes a Bíblia? Você tem que examinar o que a palavra de Deus diz a respeito da nossa salvação. Você tem que examinar o que diz a nossa doutrina a respeito da salvação. Que a regeneração, o novo nascimento, quinto ponto de doutrina. A regeneração, o novo nascimento, só se alcança pela fé em Jesus Cristo. Agora, esses mentirosos homens do ministério estão dizendo que para você, para se salvar, você precisa batizar, você precisa ser firme e fiel, guardando as besteiras que eles ficam ensinando, que você, para entrar no céu, você precisa, não pode ter costeleta, não pode ter bigodinho enrolar, não pode ter barbicha, não pode usar uma camiseta regata, você não pode usar uma bermuda, entendeu? A mulher não pode usar uma blusa sem manga, não pode usar uma calça feminina, não pode usar bermuda, não pode cortar a ponta do cabelo, não pode rapar o pelo da perna, um monte de asneira. Esses mentirosos, falsos profetas e impostores. Por quê? Porque a doutrina da igreja não ensina isso. Agora esses homens, assumem a tribuna para pregar para a nossa irmandade. Você sentadinho aí que não está ligado com estas coisas, não conhece o que a Bíblia diz, você acha que aquele homem, ele representa a doutrina da igreja, que você pode receber os seus ensinamentos tranquilo, porque ele é um homem que conhece a Bíblia e conhece a doutrina da igreja. Quando na verdade ele é um impostor, é um mentiroso impostor. Esses homens são mentirosos e impostor. Lá em cima, lá na liderança, eles têm os conscientes, são homens envolvidos com a maçonaria e são filhos da perdição. E segue-se uma grande multidão que são cegos guiados por outros cegos. Você abre o seu inário, vê o quinto ponto de doutrina e vê lá como se processa a salvação do crente. E depois escuta como é que ele aceita lá o sujeito levantar lá na frente e dizer que vai entrar no céu se for firme e fiel, que vai herdar a vida eterna. O que é isso? Ele somente consente que as pessoas falem esses absurdos, como também ele mesmo fala quando ele vai numa igreja nova, que ele nunca esteve lá, ele vai testemunhar
a perdição dele, porque esse não é testemunho de salvação, não é testemunho de uma vida com Deus, é o testemunho de uma alma apartada de Deus, apartada da graça de Deus. Entendeu? Agora, ele, mediante esses falsos ensinamentos, se propõe a me julgar, me chama de Senhor, não me chama de irmão. Eu te chamo de irmão, viu, Joel? Joel Bueno. Eu te chamo de irmão, sabe? Para não te separar mais de mim, sabe? Criar uma situação assim de preconceito, nada, tá? Por isso te chamo de irmão e te chamo de precioso, porque você tem uma alma preciosa diante de Deus, tá? Presta atenção na minha indignação por causa dos falsos ensinamentos e vai verificar se isso que eu estou falando é verdade. Abre lá o seu inário no 5º ponto de doutrina e confere com o que você está ouvindo aí na igreja. Tá? A nossa salvação não se processa desse jeito. A salvação é pela fé. Jesus falou, quem crê em mim tem a vida eterna. Acabou, fechou a conta. Tá? Não tem mais que ficar na dúvida, não. É confiar e acabou. Ou você acha que lá naquele dia ele vai falar para você, ô Joel, desculpa aí, tá? Aquele dia lá eu tinha tomado um pouco mais de vinho, entendeu? E eu falei essas coisas aí, mas não é nada disso, entendeu? Vai pro inferno, vai. Onde você está com a cabeça, rapaz? Onde você está com a cabeça? Para de incredulidade, tá? Confia no ensino das Escrituras Sagradas, porque a Escritura Sagrada é a nossa única e perfeita guia de fé. Guia de fé é aquilo que você deve acreditar. É a nossa única guia de fé e conduta. Tá bom? Tá bom, não tô bravo não, hein? É que isso aí é só indignação, tá? Indignação. Ó, tem mais, tá?